Então eu trabalho dia de sábado, às vezes até mais tarde, e domingo é o dia que eu falo: "Não, eu não vou me preocupar com nada", né. Só se tiver algum cliente da agência embarcando, inclusive se quiser comprar passagem, compra lá com @sevaembora.viagens. Que aí eu fico meio atenta ali, mas eu tento me desligar mais aos domingos, de ligar, de conversar, de estar no celular, porque, enfim, eu trabalho com o celular e com o computador o tempo todo, então eu tento me desligar. Isso também faz parte da minha rotina. Então, dia de domingo, pra eu aceitar pra sair, é mais complicado. E aí, aprendi como é que tá a força do lado daí, como é que tá você nessa quarta-feira. Gente, chegamos em julho oficialmente, né? Semana passada, como eu ainda não estava associando que era julho, eu acho que eu associei só quando eu vi 2 de julho, e aí eu: "Nossa, bateu saudade de casa", enfim. E aí eu associei, tá, metade do ano passou. Mas quero saber como é que tá você do lado daí, e se você não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, não Aprendi com Manhã, chegue mais, se achegue, venha, sente aqui comigo. Meu nome é Indiara Vitório, sou feirense, Feira de Santana, Bahia. Moro fora do Brasil há 6 anos e sempre, por onde eu vou, eu carrego a minha ancestralidade. E nesse resgate, né, de ancestralidade, eu criei o Aprendi com Manhã, onde eu reflito o que eu quero levar pra frente e o que eu não quero levar com as mulheres que vieram antes de mim, vovó, mainha, minhas tias e as mulheres, né, minhas amigas. Eu tenho amigas incríveis que me inspiram muito, então eu tô sempre refletindo aqui. Muitas das vezes a gente não vai ter uma resposta pronta, mas a gente vai sair aqui refletindo e cada um indo buscar ali a sua autocompreensão e visão de mundo também. E hoje o tema é falando sobre rotina. Eh, eu ouvi uma frase uma vez, que foi uma amiga minha que me disse, Bruna Freitas, amiga, sei que você tá me ouvindo agora, te amo. E ela falou: "Ai, porque rotina é liberdade, é necessário ter rotina pra gente poder moldar". Ela foi explicando lá, porque Bruna é psicóloga, ela é muito inteligente, tem um episódio aqui no podcast com ela e eu aprendo muito com ela no dia a dia. Agora ela é minha vizinha, já falei muito dela aqui. E desde que ela falou isso, deu uma virada na minha cabeça que de fato, rotina é liberdade, lógico, né. Eu tento muito ter essa visão de mundo equilibrada, porque eu já vim de uma rotina muito caótica, e desde o ano passado, desde que eu tive um burnout no meu trabalho anterior, que eu pedi demissão, que eu tô tentando construir uma rotina mais leve e tranquila. E é difícil, tá. Às vezes é uma batalha mental, né, de conseguir vencer, o que eu fui ensinada a vida toda, que a gente foi ensinada a não ter tempo pra desacelerar, pra estar naquela maquininha ali 100% o tempo todo, e eu sempre fui muito definida pelo meu corre, então pra mim é muito difícil me permitir o descanso. Eu li o livro Descansar e Resistir e ele me acendeu vários alertas e foi inclusive uma aprendiz aqui, a Dani, que me falou: "Índia, você precisa ler esse livro". Então, eu quero compartilhar coisas que vêm fazendo a minha rotina mais leve e tô aqui também aberta para poder ouvir você. Eh ouvir, na verdade ler, né. Ler você falando como você deixa a sua rotina mais leve dentro das condições que você tem hoje. Importante que lá no Instagram, no @sevaembora, que se você não me segue, né, no @sevaembora ou Aprendi com Manhã, segue, porque lá no Instagram eu vou estar abrindo umas caixinhas para poder a gente movimentar o quadro que eu já iniciei aqui, já teve uns 2 episódios, eu acho, do Conselhos de Manhã. Inclusive, acho que os próximos 2 episódios serão conselhos de manhã, no caso, serei eu dando conselhos para vocês. Hoje eu já postei ali, o dia que eu tô gravando esse vídeo, esse podcast, esse episódio, eu já postei no Instagram uma caixinha e já recebi algumas perguntas, tô esperando ali dar 24 horas e provavelmente no decorrer da semana eu já vou gravar aí os próximos 2 episódios. Lembrete também, lembra de dar 5 estrelas aqui, seguir, e é isso. Vamos lá vamos para o tema de hoje. O que me fez pensar nele foi que domingo, assim, eu tenho um hábito do Brasil eu acho que a maioria dos brasileiros, né, que são aciados, como diz manhã, tem esse hábito de fazer uma faxina na casa uma vez por semana, né.
Já vi várias pessoas falando: "Ai, você pode dividir pra poder limpar ali todo dia e tal", mas dia de semana, geralmente a minha casa tá limpa, porque só sou eu, o meu querido, então comemos, lavamos os pratos, quando tá ali, uma poeira a gente aspira a casa, mas eu gosto de tirar um dia na semana pra poder fazer um faxinão, assim, sabe, que não é uma faxina vibes Brasil, porque não chega a esse ponto. Eh, Aqui, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta, gente, é de jogar água e ter um ralo, assim, pra escorrer água, né, aí a gente passa pano na casa, mas eu não tenho, assim, por exemplo, no banheiro, eu não tenho não posso lavar o banheiro de jogar uma água e um sabão. Nossa, que saudade disso, de esfregar, assim, com a vassoura. E de quase escorregar várias as vezes, né, no lavando o banheiro, mas eu gosto disso, só que aqui não tem essa pegada, mas criei o hábito junto com o meu querido já desde que a gente começou a morar junto. Antes disso eu já fazia, lógico, na minha casa, mas foi engraçado introduzir isso na nossa rotina, porque ele não tinha esse hábito, né, ele limpava quando eu via que estava sujo, mas ele não tinha o hábito de arrumar todo final de semana. E aí, dia de sexta, meu querido, ele folga, assim, metade do dia, e eu, fico assim: "Ai, vamos arrumar a casa sexta", porque a gente fica com sábado e domingo livre, né. Mas, gente, eu não sei por quê, eu acho que é porque dia de quinta eu faço 2 aulas de pole, e aí eu chego em casa morta, e sexta meu corpo, assim, eu já treinei a semana toda, que aí também é uma coisa que eu vou falar, né, que faz parte da minha rotina. Já treinei a semana toda e acho que a sexta meu corpo ele já começa a falar assim: "Gata, por favor, vamos descansar". Aí na sexta, por exemplo, sexta a última sexta, eu falei: "Meu bem, vamos arrumar a casa hoje de tarde, vamos". Aí a gente almoçou, botou um negocinho na televisão, né, uma sériezinha, e eu trabalhei um pouquinho no computador, e aí eu falei: "Vamos". Aí eu estava muito estressada, eu estava muito ansiosa, estava muito ranzinza. Sério, eu acredito que eu vou ser uma velha insuportável. Porque, gente, eu com sono e eu com fome, eu sou muito ranzinza, eu sou muito chata, assim, sério. Eu já acordei na sexta meio irritada com tudo e com todos, sabe, estava muito irritada e eu não tinha dormido bem da quinta pra sexta, estava muito calor, e enfim, eu não dormi bem. Então eu estava muito ranzinza, estava cansada, meu corpo muito cansado, e eu estava reclamando de tudo. Aí meu querido falou assim: "Bota a cabecinha aqui". Eu deitei, ele sentou no sofá e eu deitei no colo dele. Gente, era pra ser um cochilinho de meia hora, eu dormi 2 horas, que eu chega babei. Sabe, assim, eu não costumo, dormir ou cochilar e babar, só se eu estiver muito cansada. E aí, eu sei que eu estava muito cansada, eu reconheço quando eu tô muito cansada, quando eu desligo meu corpo, assim, numa hora tipo, eu gosto, quando eu era mais nova eu tinha o hábito de tirar um cochilinho de tarde, mas a gente cresce e não tem, né, como fazer isso sempre. E aí eu consigo desligar e sentir sono. Eu estava até vendo um post de estudos que quando você tá com uma pessoa que você ama, você tem mais sono. E meu Deus, meu querido, ele ativa um sono em mim que eu não sei o que é. E aí eu lembro que era umas 3 horas isso, e eu falei: "Ai, 3h30 tu me chama". Quando eu acordei, era 5 horas e ele não me chamou, porque ele falou: "Ah, você precisava descansar e tal". E nisso foi bater na maresia e a gente não arrumou a casa na sexta. Aí no sábado, nós fomos de manhã eu trabalhei, depois a gente foi almoçar na casa dos pais dele, que faz parte um pouco da nossa rotina, eh, almoçar dia de sábado com os pais dele ali, né, quase sempre. E aí quando a gente chegou em casa, a gente já tinha passado no mercado, fez umas compras. Quando chegou em casa, bateu preguiça de novo, né, porque, enfim, almocinho de sábado, pi-pi-pi-pó-pó. Eu falei: "Vamos vencer essa preguiça pra gente ir", porque aí é isso, eu tento arrumar a casa dia de sexta, tento arrumar dia de sábado, mas aí dia de sábado de manhã geralmente eu tô trabalhando, e quando eu chego da casa dos pais dele já final do dia já me dá uma preguiça. Então a gente estava arrumando a casa dia de domingo, só que aí nisso, a gente não estava tendo um dia todo, livre, assim, sabe, só pra descansar. Aí eu falei: "Vamos vencer a preguiça e arrumar a casa hoje pra amanhã a gente ter um dia todo livre?" Aí ele: "Vamos". Aí a gente tomou um energético e eu fui termi a gente começou a arrumar a casa às 6h30 da noite, porque foi a hora já que a gente tinha ido no mercado e tudo mais. E, meu bem, eu sei que você não gosta de se expor, mas eu tô compartilhando a minha rotina, então eu vou acabar compartilhando a sua, porque a gente tem uma rotina de vida a 2. Te amo. Aí, a gente começou a arrumar a casa às 6h30
E só terminou 11h30. Eu já fui logo aspirando tudo, adiantei até mudei até um pouco a ordem das coisas, pra não estar aspirando a casa muito tarde. Oxe, eu tô falando 6h30, mas acho que eu comecei umas 7 horas. Só que como também tá claro aqui, os dias estão longos, então foi uma delícia, porque começou a escurecer já quando a gente estava pertozinho de acabar, estava na metade. E eu tenho um hábito de arrumar a casa e ligar pra minha família. Então eu liguei pra maninha, liguei pra Dinda, liguei pra Thaísa, liguei pra minha amiga. E aí eu fiquei assim: "Cara", eu boto no fone, vou conversando, vou arrumando e flui, né. A gente parou no meio do caminho da faxina, jantou, aí tinha uma salsichinha ali com o meu cachorro quente, fiquei: que delícia". E a gente terminou 11h30 e foi uma delícia acordar domingo com a casa cheirosinha, arrumadinha. A gente acordou tarde sem se preocupar com nada. Então foi um dia bem de preguiça. A gente descobriu umas séries novas, e aí a gente tá assistindo Terapia Sem Filtros na Apple TV. A gente assistiu Murderbot também. Terminamos The White Lotus, foi um dia, assim, de preguicinha. Ele inventou uma receita nova Le Cordon Bleu. É um nome chique pra sei lá, um peito de peru empanado com queijo e presunto. Só que geralmente compra pronto, tipo nuggets, e eu falei: "Ah, eu não queria, exagerar tanto", que aí eu vou falar nisso, né, da minha alimentação, que eu tô fazendo a reeducação alimentar. E ele falou: "Ah, então vamos fazer caseiro". Aí ele olhou a receita, a gente comprou as coisas, ele fez, eu fiz o macarrão, ele fez isso, e a gente comeu assim. E, gente, dia de domingo pra mim, olha, se você me chamar pra rolê, inclusive esse domingo eu aceitei um rolê, e ele fez assim: "Nossa, tu vai sair, dia de domingo?" Eu falei: "Vou". Vou porque eu prometi que eu ia interagir mais com pessoas. Mas eu não gosto de fazer rolês dia de domingo. Me chamam pra um rolê dia de sábado, dia de sexta, mas dia de domingo, isso é desde a época que eu comecei a trabalhar. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de segunda a sábado. E hoje na agência, eu trabalho dia de sábado de manhã. Então, aí às vezes, por exemplo, nesse sábado mesmo, eu estava editando vídeo para o YouTube e subindo ele 7 horas da noite. Então eu trabalho dia de sábado, às vezes até mais tarde, e aí domingo é o dia que eu falo: "Não, eu não vou me preocupar com nada", né. Só se tiver algum cliente da agência embarcando, inclusive se quiser comprar passagem, compra com @sevaembora.viagens, que aí eu fico meio atenta ali, mas eu tento me desligar mais aos domingos, de ligar, de conversar, de estar no celular, porque, enfim, eu trabalho com o celular e com o computador o tempo todo, então eu tento me desligar. Isso também faz parte da minha rotina. Então, dia de domingo, pra eu aceitar pra sair, é mais complicado. Eu tenho que gostar muito da pessoa, tá com muita vontade, e ainda assim eu vou reclamar um pouco depois na segunda que eu não descansei direito no domingo, pois uma velha ranzinza. Olha, o nome da minha velha ranzinza é Joana. Ela tem 95 anos já. O nome da minha velha ranzinza. Indiara nova é Indinha, Indiara véia, Dona Joana. Porque meu nome quase seria Joana, né, porque vinha São João ali e tal. E aí eu fiquei com essa sensação de: "Nossa, velho, que coisa gostosa". E eu já falei pra vocês que eu amo o meu sofá, né, que por muito tempo eu não tive sofá, então eu dou um valor pra sofá que vocês não têm noção. E aí eu fiquei o dia todo pensando assim: "Ai, Deus, obrigada. Foi essa vida que eu pedi, assim, um domingo tranquilo". Quando eu morava na Irlanda eu não tinha domingo, porque eu trabalhava de domingo a domingo no mercado. Então, também quando lá no Brasil que eu trabalhava, eu tinha domingo, era sempre muito, sempre com visitas indesejadas em casa, porque minha família não era aquela tipo de pessoa ali que ficava, as pessoas da minha família, né, não era tipo: "Ai, posso ir aí?", não, só aparecia. Então não tinha uma privacidade, eu só queria não interagir com ninguém, porque eu trabalho com atendimento ao público desde sempre. Então acho que é por isso que eu valorizo tanto os domingos. Tem um porquê, tá vendo? Tem um porquê. Não sou só ranzinza porque sim. E aí eu falei: "Cara, que rotina gostosa que eu tenho". Trabalhei de segunda a sábado, fui para o pole, hoje eu tenho o hobby de ir para o pole dance. Fiz 1 ano fazendo pole dance direto e eu fico: "Meu Deus, meu corpo tá evoluindo, assim, tá sendo bem revigorante", apesar de todo dia eu falar: "Meu Deus, eu não vou fazer mais pole depois que no outro dia depois da aula", porque eu fico muito morta, é muita força do corpo, sabe, e demanda muito do corpo, não é a mesma coisa de fazer uma musculação, demanda muito mesmo. Então eu sempre fico muito cansada do pole, mas, fico muito feliz também de ter uma coisa que eu consigo desligar a mente, que pra mim é difícil. Então minha rotina basicamente é
e fazer exercício físico pela manhã. Eu tento fazer pela manhã exercício físico, porque a maioria dos meus clientes estão no Brasil, então eu tenho esse tempo ali de resposta, né, porque estou 4 horas à frente, agora no horário de verão, e no normal estou 3 horas à frente. Então eu tiro as manhãs para fazer exercício, tento começar lendo um livro, não pegar no celular, tento muito não pegar no celular no primeiro momento do dia, porque minha mente já começa ali a querer entrar no Instagram. E às vezes, gente, assim, ó, tem alguns comentários que as pessoas fazem que podem ser bem. Hoje não, hoje minha mente tá mais blindada, mas ainda assim tem comentários que pode estragar seu dia. Então eu tento evitar olhar no Instagram, porque querendo ou não é o meu trabalho, né, Instagram, YouTube, e às vezes eu quero ir já direto ver como é que tá o canal no YouTube, agora que tá crescendo, quero ver métricas e tal, então eu tento desapegar disso. Por exemplo, as métricas do Spotify eu não coloquei no celular, porque aqui eu ainda não ganho nada e sinto que um dia eu vou ganhar, mas eu quero não me cobrar por isso, sabe. Então, eu já tenho muita cobrança na minha cabecinha, tento não me cobrar em relação a isso. Então de manhã eu tenho um diário, agora criei esse hábito de escrever como foi meu dia anterior no meu diário, pra desafogar mesmo, porque eu acho que minha cabeça ela tem muitas ideias e muitas informações, então me escrevo ali, tomo café da manhã, tento ler um pouquinho, me arrumo e vou pra academia. Às vezes, quando eu lembro, eu oro, e aí, nessa oração, tem oração que vovó me ensinou, tem a oração de São Jorge, tem a oração de São Miguel Arcanjo. Quando eu sinto que eu tô muito ansiosa, muito aflita, eu tento fazer a oração e chamar pelos meus ali. Tento respirar, tento cantar uma música. Agora mesmo, eu já tinha falado aqui, né, do álbum de Maju. Com certeza, esse álbum de Maju vai estar no meu naquele coisa do final do ano, porque eu estou viciada e eu boto um chilezinho lá, começo a cantar e tal. E aí, pego meu carrinho e vou dirigindo para a academia. E o lance de dirigir, estou bem mais confiante, mas ainda não consegui sentir prazer na academia, assim, ou na academia, ó, no dirigir, porque eu não consigo ficar 100% tranquila, eu tô sempre meio tensa ainda, sabe. Ainda não sou boa em estacionar e tal, eu tô fazendo, assim, bem especificamente o caminho da academia e o caminho da estação, que é quando eu vou pegar o trem pra ir para o pole, que eu já pensei em ir de carro pra lá, mas outra coisa que eu gosto da minha rotina, quando eu pego o trem, eu vou lendo um livro, eu tô sempre lendo 2 livros em simultâneo, um livro físico e um livro no meu Kindle. Então eu vou ali lendo o livro no Kindle, é uma viagem, né, porque eu pego o carro, levo 10 minutos pra chegar na estação, aí de trem dá 35 minutos, depois eu ando mais 25 minutos pra chegar no pole. É muita vontade de fazer pole, minhas amigas. Isso é dia de segunda, dia de quinta eu pego carona com o meu querido. E aí, eu gosto de estar lendo ali um livro, eu acho muito chique, não sei por quê, olha o meu conceito de chique. É ler um livro enquanto eu estou no trem, eu acho chique, porque eu sempre quis estar com um livro, assim, e tal, e eu não tinha nem tanto dinheiro para comprar. E eu sempre gostei de ler, comecei essa vontade de ler com os gibis da Turma da Mônica. Então, eu gosto muito de ler e gosto muito de adquirir conhecimento. Aí beleza. Agora, no momento, e depois eu vou falar sobre isso, sobre autoestima e como eu lido com o meu corpo. Eu quero muito ler um livro para poder ter embasamento também para vocês, que é O Mito da Beleza. Eu ainda não li, mas já recomendo para vocês e sei que esse livro é muito bom. Mas eu estava com a minha autoestima muito baixa, porque ano passado, com o lance do luto de vovó, com o lance de criar uma nova empresa, eu estava descontando muita coisa na comida, eu estava comendo muita besteira. Muito chocolate, comendo muita fritura, querendo comer coisinhas assim fora de hora sempre. E eu engordei muito. Eu estava pesando 10 quilos a mais do que eu costumava pesar. E eu sei que o nosso corpo muda, pra mim é um grande equilíbrio de não entrar na noia de querer fazer, dieta. E imagina, eu que tenho uma consciência, né, às vezes eu me olhava no espelho e falava: "Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa", sabe. Pensei em fazer coisas malucas, e aí vem a minha dose de consciência e fala: "Gata, deixa de ser doida". Ai, tá ventando aqui, a porta desculpa se fez barulho aí, que a porta aqui coisou, mas fechou. Espero que não afete aqui na qualidade do áudio. Eu fechei porque a janela tá aberta e tá batendo ventinho. Mas tá, voltando. E aí pra mim é um grande paradoxo, né, porque eu gosto de comer um chocolatezinho depois do almoço, gosto de comer um docinho, gosto de comer uma pizza, gosto. Só que isso, eu já sinto que o meu metabolismo é bem lento por causa da endometriose e, assim, tirando o fator peso, eu não consigo comer essas coisas e não sentir dor no estômago. Então eu tenho que ter um equilíbrio, porque a endometriose, além de acarretar no estômago,
né, no período menstrual também acarreta no estômago ali, né, acarretar no estômago. Ficou confuso, mas é isso, a endometriose não é só sentir cólica forte, ela bagunça com tudo. E aí, eu tenho um problema no estômago também, que fiz tratamento por uma época e tal, mas eu sinto que se eu comer muita fritura ou se eu comer muita coisa gordurosa, se eu não comer coisas saudáveis, eu vou estar de caganeira o tempo todo. A verdade é essa. E aí eu entrei numa reeducação alimentar agora, tô tentando comer mais leve durante a semana. Estou fazendo uma coisa que eu não imaginava fazer e que eu me recusei muito a fazer, mas eu estou pesando comida, porque eu quero muito, tentar equilibrar esse peso. Sabe quando eu senti que eu tinha que me pesar e ver o que eu já falei aqui, que eu não me peso há um tempo, né, eu fiquei um tempão sem me pesar. E aí, no caminho do pole tem uma ladeira, e eu fazia essa ladeira muito de boa, e depois eu estava sentindo muito cansaço subindo essa ladeira, e me sentindo muito cansada nas aulas de pole, muito sem força. E eu estava sentindo meu corpo muito mais, pesado mesmo, no sentido de não conseguir fazer as coisas tão bem, sabe, de me cansar muito mais. E aí quando eu me pesei, eu vi lá a balança e, gente, muito paradoxo, eu acho que isso vale ali, um episódio sobre isso pra gente, olhar pra essa relação com o corpo, porque eu também tenho traumas de infância ali, enfim. Mas aí tento comer limpo, né, não gosto de falar comer limpo, vou achar uma palavra melhor pra isso. Tento comer saudável, equilibrado. E aí, tô nessa reeducação alimentar, né, então, chego em casa, tento fazer meu almoço ali do dia, deixo algumas coisas pré-prontas, eu sempre tenho um frango desfiado e tudo mais. E começo, assim, de manhã, antes de ir pra academia, eu dou sempre uma olhada se tem mensagem de cliente e tal. Respondo ali, às vezes vou adiantar uma coisa, já fechei venda de manhã também. Se aparecer cliente, tô ali atendendo. Mas, tento começar a trabalhar a partir das 2 horas. E vou de 2 até 8, de trabalhar de fato, né, de sentar no computador. Às vezes menos, às vezes mais, mas essa vem sendo a minha rotina. E o meu trabalho acarreta em quê? Atendimento aos meus clientes, em mandar orçamento, em passar as demandas para João Paulo, que trabalha comigo, no suporte da agência, em produzir conteúdo, em sentar aqui e gravar para vocês, em editar, em postar. Tudo isso eu faço sozinha. Meu querido hoje edita o podcast, mas os vídeos para o YouTube, os reels que vocês veem no Instagram, tudo sou eu que edito sozinha. Então eu equilibro a minha semana, tipo, eu organizo a minha semana sempre no sábado, com o que eu vou fazer durante a semana pra dar tempo de fazer tudo. E às vezes não dá, mas vou seguindo. E aí, venho também criando esse tempo pra mim, tentando não me desesperar, né, no meio do caminho, porque como eu fui definida sempre por esse corre, eu tenho na minha cabeça que se eu estiver desacelerada, eu não estou fazendo, o melhor que eu consigo. E, por exemplo, de maio pra cá, o início do mês da agência está sendo de baixa demanda, e eu acho que é bem época do ano também. Porque eu fui olhar o ano passado, né, a gente fez o ano oficialmente em junho, e os meses foram virando ali os atendimentos de outubro em diante. Então, a gente estava de outubro até março on fire, muito atendimento, e abril, maio e tal, foi diminuindo o fluxo. Mas dentro do que eu planejei, né, do plano de negócio anual, só que eu fico muito agoniada, porque eu quero vender, né, nos primeiros dias, então gerir esses sentimentos também, eu venho entendendo muito que, o fazer, às vezes, né, a gente tá acostumado só tá fazendo e tal, e quando a gente não tá com a cabeça livre, não tá com a cabeça leve, isso acaba impactando de forma muito negativa nos planos, né. Então, basicamente, minha rotina vem sendo essa, uma vez por mês eu tenho um encontro com as mulheres negras ali, aqui do Porto, e tô amando esse encontro, me fortalece demais, demais mesmo. Aí de vez em quando tô com os meus vizinhos, de vez em quando aceito umas coisas no final de semana e saio. Um dia desse, menina, teve um forró. Aí nesse dia do forró, eu comprei esse ingresso do forró há um tempão, que foi na semana depois de São João. Porque eu não fui pra festa do São João, que me deu caganeira. Lembra? Comi mal, comi um estrogonofe, me deu caganeira. Tava mal. E assim, quem convive comigo sabe que às vezes meu estômago ele realmente tá ruim. E aí, fui pro forró e meu querido, no dia, ficou mal do estômago também. Acho que eu tinha pegado alguma virose e acabei passando pra ele. Melhorei e depois ele ficou ruim. Então eu fui sozinha, na verdade fui com o Bruno e Thales, meus amigos, e meu querido ficou me esperando em casa. Ele falou: "Não, vai, você queria tanto, você falou tanto, vai e depois você volta, né, com os meninos".
E foi num sábado, então às vezes eu vou sair um pouco, agora no verão tô tentando muito, eh, viver, né, os dias de sol que estão mais longos, estão mais gostosos. Aqui perto tem uma praia, então às vezes tento sair daqui pra ir gravar lá. Um dia desse eu fui escrevi lá na praia, fiz vídeo, tento caminhar, agora eu tô indo comprar pão na padaria. Então tento final do dia também tô na cabeça de: "Não, todo dia de noite vou caminhar", mas às vezes eu tô tão cansada porque de manhã e as aulas do polo e tal, eu já tô fazendo exercício, né, de segunda a sexta e às vezes dia de sábado, mas segunda a sexta é o meu comprometimento ali, então o meu corpo vai cansando muito, né, então eu tô tentando também respeitar os limites do meu corpo. Eh, e aí eu tô percebendo que, assim, eu tenho muitas metas audaciosas em relação ao dinheiro, mas que a rotina que eu tô tendo é uma rotina muito gostosa e que às vezes eu fico: "Gente, isso aqui tá sendo um luxo? Gata, olha de onde você veio". Hoje eu tenho terapia, né, faço terapia, quase toda semana, faço terapia 3 vezes no mês. Tô fazendo acompanhamento agora com a nutricionista, então também, assim, todos os profissionais pretas que se vocês quiserem indicação, pode me pedir no direct, tá. Ai, eu botei o timer, gente, pra falar 25 minutos, porque às vezes eu sinto que eu falei demais. E aí o timer já bateu aqui. Então vou encaminhar aqui para o final do episódio, porque também vou entrar na terapia na estante. Mas vamos lá. Então, eu olho assim e falo: "Gente, que rotina de burguesa". Tem uma menina que faz meus treinos lá no Brasil, que é personal e tal, então ela faz meus treinos online. Tô com a nutricionista, tô com terapia, então tô tentando cuidar muito do meu corpo. Eu acho que o meu corpo é o meu templo, sabe. E tentando me cobrar me cuidar sem me cobrar, sem botar pressão, o que é muito difícil e muito desafiador. Agora a gente viu aí, vocês viram o que a Anitta fez com o rosto dela? E assim, aí você fala: "Não, não vou julgar", mas, gente, complicadíssimo, muitas camadas. Dá medo de onde isso pode levar, desse culto à magreza, ao corpo perfeito, a todo mundo com o rosto igual. A gente vai fazer um episódio sobre isso. Eu quero ler o livro primeiro, pra gente poder embasar aqui. Mas essa rotina eu tô, assim, me sentindo muito feliz e leve com ela, mesmo com altos e baixos. Tô dirigindo, tô fazendo minhas coisinhas, sei que aos poucos eu vou pegar mais autonomia, mas já tô mais independente em relação a isso. E rotina, liberdade. Minha amiga estava certa, porque ainda mais hoje que eu tenho uma rotina muito flexível. Semana que vem eu vou passar uns dias em uma praia na Espanha, e aí eu tô me sentindo muito rica, porque eu fico assim: "Cara, quando eu era criança, meu sonho era ter uma casa na praia", até hoje manhã fala: "Indy, quando você ficar rica, eu quero uma casa na praia", e eu vou dar uma casa na praia pra amanhã. E aí, como aqui em Portugal as águas são geladas, a gente alugou isso em janeiro, e é uma casa normal, onde eu vou trabalhar, meu marido também vai trabalhar por uns dias é tipo, metade a gente vai trabalhar, metade vai ser só de brisar. Mas eu tô me sentindo muito, assim, recompensada, sabe. Financeiramente falando, sendo bem sincera, não estou como eu quero estar e como eu queria estar. E aí vem a parte da produção de conteúdo que eu fico muito frustrada, porque eu estagnei na porra dos 25.000 inscritos lá no Instagram. Aqui o podcast também não sai da bolha, assim, muito grata por você que tá me escutando, aprendiz. Jamais estarei desfazendo de você, de que fortalece, que tá aqui sempre comigo. Mas, sabe, o sonho da gata de, sei lá, crescer e furar a bolha e ganhar dinheiro também, porque seria tudo, ganhar dinheiro com algo que eu amo tanto de fazer. Então, bate essa frustração, bate essa cobrança, bate esse medo, bate esse frio na barriga, mas hoje ter essa rotina flexível, leve, com altos e baixos, sim, porque a vida normal e a vida de adulto é isso. Não tenha um parâmetro de 1 minuto que vocês têm de rios, véi. Sério, os bastidores, eles são intensos. Por mais que eu postasse a minha vida o dia todo, vocês não teriam, a dimensão do que é o meu dia, de fato. Então, não se comparem, não achem que a vida de ninguém na internet é melhor que a sua, porque às vezes a pessoa tá passando por coisas bem pior. Tipo, quando eu terminei meu relacionamento, que quem me acompanha das antigas sabe como era e tal, eu demorei 2 meses pra falar nas redes. E estava todo mundo me cobrando e tal, e eu estava, tipo assim, postando, trabalhando, mas eu não estava bem, porque eu estava passando por um processo de término, de mudança de vida, de ciclo. Agora mesmo eu tô passando por um ciclo também muito importante na minha vida em relação à terapia, de lidar com o trauma que eu evitei muito olhar e que eu não tô pronta pra falar sobre ele, mas eu sei que um dia eu vou estar. E aí isso também tá mexendo muito comigo, me deixando muito reclusa, me deixando muito pra dentro, me deixando muito desconfiada. E vocês não fazem ideia do que é. Mas
aos poucos eu vou tentando encaixar na minha rotina, vendo que eu até falei isso no Instagram, relembrando o meu mantra, que sentimentos coexistem, que tem coisas que, a gente vai buscando, né, falando disso da minha rotina, a gente vai buscando coisas extraordinárias na nossa vida, alcançar coisas extraordinárias, e a gente esquece o caminho. Eu tenho tendência a fazer isso. Eu tenho muitos planos audaciosos, eu tenho um mapa dos sonhos aqui pendurado no meu escritório, e eu tenho sonhos audaciosos. E aí, às vezes a gente só pensa assim: "Vou chegar até lá", né, e esquece do caminho. Então eu tô tentando cada dia me ater ao presente e desfrutar o caminho. E eu sei que nem todo mundo tem a flexibilidade que eu tenho hoje, eu também já estive nesse lugar, é só um ano que eu tô com a vida um pouco mais flexível, mas já estive nesse lugar de correria o tempo todo, de não ter tempo pra mim nem pra nada. Eh, e cara, isso só adoece a gente. Também tem um lugar de fala nisso aí, porque eu sei que me adoeceu. Então, olha pra tua rotina hoje, rotina é liberdade, tá. E eu tenho certeza que tem uma coisinha na tua rotina, não te conheço, não tô dentro da tua casa, quem sou eu pra julgar? Só quem pode te julgar é Deus. Mas tem uma coisinha na tua rotina que tá dentro do teu alcance, que tu queria fazer de diferente, mas que tá faltando uma virada de chave para isso se tornar um hábito. E que a partir de hoje, olha aqui, ó, virei coach do nada. A partir de hoje, tu vai olhar e vai falar: "Tá, eu vou fazer isso aqui dentro da minha rotina", e daqui a um mês tu vai me mandar uma mensagem no Instagram falando: "Indy, mudei tal coisinha que tu ouvi ali, deu uma virada de chave e melhorei ali esse hábito". Sei lá, seja 10 minutos de ler um livro, 10 minutos que tem gente que fala: Eu não gosto de ler um livro, nunca leio um livro", mas porque você está acostumado com a dopamina imediata da rede social, porque eu tenho certeza que você passa 1 hora rolando Instagram. Então, não sei, se vocês quiserem eu faço um episódio só falando sobre livro, gente. Vocês querem um episódio só falando sobre livro? Me fala que eu faço, pra vocês criarem esse hábito. Cria uma coisa que você quer, sabe, sei lá, uma coisa diferente, não sei, não sei, que você pensa e quer, sem envolver dinheiro, sem envolver grandes mudanças, coisinhas pequenas que tá dentro do teu alcance, sabe. Seja dizer não pra alguém, também vai no episódio sobre dizer não, né. Enfim, vocês vão dando as ideias aí, pra gente ter uma rotina que seja liberdade, e liberdade da gente, por mais que vamos cumprir ali um horário de tal até horário de uma empresa que a gente vai, mas que a gente tenha domínio sobre o nosso destino, sabe, sobre o nosso corpo e o nosso caminho. Então, eu acho que talvez a chave para esse caminho, né, que eu tô falando seja realmente estudar, buscar conhecimento, investir nisso. Acho que esse é o maior luxo que você pode ter, né, ter tempo para poder estudar, porque a gente sabe que o brasileiro assalariado, ele não tem e vai viver numa loucura para conciliar tudo. Então, meio que ir contra o sistema mesmo, sabe. E nesse meio tempo também descansar. Tirar um cochilinho. Pronto, pronto. Ó, a luz veio aqui na minha cabeça. O que você vai mudar nessa rotina é dormir, mas se você tá dormindo 5 horas por noite, você vai dormir meia hora. "Ai, Índia, eu não consigo porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo". Gata, vamos delegar a função? Vamos ativar sua rede de apoio? Vamos administrar melhor o tempo aí? Vamos? Vamos? Pronto. Nem que seja conversar comigo: "Olha, Indy, o que é que você acha disso aqui? Vamos ativar ali o conselho de manhã que eu vou começar a dar uns conselhos pra vocês na prática". Então chama. Eu vou abrir mais caixinhas aí pra vocês irem mandando as demandas pra gente poder tentar resolver isso aqui juntos e ter uma rotina que te traga mais liberdade e mais leveza. É isso, combinado, é essa a meta. Eu não tenho uma rotina 100% como eu queria, ainda não cheguei lá, mas eu olho pra um ano atrás e tenho uma rotina muito melhor do que eu tinha a vida toda. E isso tá chegando o quê? Com 29 anos. E eu espero melhorar cada vez mais. Quero ainda ter o luxo de, uma vez no mês, fazer uma massagem, assim, ir no spa, ter o spa day, ter uma massagem, um negócio, um descanso. Chegarei lá. Tô escrevendo isso aí, né? Pronto. Então, vamos refletir o que você pode fazer, o que você não pode, e tentar tirar um tempinho a mais pra você. Pra ter uma rotina com liberdade, uma rotina leve. E olha, aqui pra mim é um grande paradoxo, porque eu lembro que eu falava que odiava a rotina. E eu que gosto de viajar e tal, agora eu vou viajar pra Espanha e tô amando, lógico, jamais reclamarei de viajar, mas eu tô: "Nossa, eu vou sair toda da minha rotina, tô tão reguladinha".
E é muito doido amar minha rotina, não odiar segunda-feira, porque segunda-feira de manhã é dia que eu vou pro polo e faço yoga, e de tarde trabalho, faço minhas coisinhas, começa a semana. Então, só o fato de não odiar minha segunda-feira como eu sempre odiava, que eu assistia Fantástico ali e já me dava um calafrio que eu tinha que trabalhar num lugar onde eu não gostava, a rotina tá bem melhor. Então, vou tentar lembrar sempre disso, e tento sempre me manter firme, né, no caminho, porque não é fácil. Aqui também não quero romantizar o empreender. Enfim, eu falei no último episódio, né, que ter consciência às vezes é uma merda. Então eu tento falar pra vocês, eh, porque eu já passei por fases muito difíceis e vocês sabem disso, quem acompanha, quem não acompanha vai acompanhar que tem muito episódio aqui, e não quer dizer que eu esteja numa fase fácil, tá. Ter tempo e se priorizar não quer dizer que você é fraca, não quer dizer que você está vivendo uma vida fácil e não quer dizer que você não está fazendo o suficiente, tá bom? Pronto, com essa que eu vou encerrar, porque acho que essas 3 frases, elas são os melhores lembretes pra você colocar aí dentro da sua rotina. Um cheiro, aprendi. Te espero na próxima quarta. Lembra de apoiar. Pô, lembra de apoiar, véi. Tá aqui na descrição do episódio, R$ 5 por semana tu apoia, viu? E se começar a ter mais apoiadores ali, eu vou tentar ter uma live interna só a gente. Uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. O que é que tu acha? Vai apoiar que a gente vai trocar essa ideia, viu? O cheiro, se cuida do lado daí. Boa rotina pra você, boa semana. Aprende a dizer sim pra algumas coisas, a dizer não, a delegar a função, ativar essa rede de apoio e a se cuidar. Você em primeiro lugar. Um cheiro. Tchau, tchau, tchau. Saudade.